E se eu te falar que existe um cansaço em você que não passa com uma noite de sono? Talvez isso seja mais assustador porque você dorme, mas não se recupera. Você para, mas não descansa. Você desacelera o corpo, mas a sua mente continua em movimento, como se estivesse presa em um estado constante de alerta. E isso acontece porque em algum momento da sua vida você desaprendeu o que é descanso de verdade. Descansar deixou de ser estado natural e passou a ser algo que você precisa merecer. Você só se permite parar quando você já está exausto. Você só desacelera quando não aguenta mais. Você só cuida de si quando o seu corpo praticamente te obriga a parar. E mesmo assim, existe culpa. Uma sensação constante de que você deveria estar fazendo mais, produzindo mais, avançando mais, como se o descanso fosse um atraso, como se pausar fosse sinônimo de fracasso. Isso vai moldando a forma como você vive. Você começa a preencher todos os seus dias com tarefas, compromissos, estímulos, distrações, não porque tudo isso é necessário, mas porque o vazio se tornou desconfortável demais. Meu nome é Mariana Give, esse é o meu canal onde a gente fala sobre autodesenvolvimento, mentalidade, rotinas, hábitos e tudo aquilo que vai trazer o crescimento na sua vida pessoal. O silêncio incomoda e ficar sem fazer nada gera ansiedade. E não porque você é incapaz de descansar, mas porque você foi condicionado a fugir de si mesmo. Porque quando tudo para, você aparece, sem distrações, sem ruídos, sem justificativas, só você e os seus pensamentos. E talvez seja exatamente isso que você tenha evitado, porque descansar no nível mais profundo não é apenas desligar o corpo, é se reconectar com tudo aquilo que você tem ignorado. É perceber o quanto você está cansado emocionalmente, é reconhecer que você está sobrecarregado mentalmente, é admitir que em muitos momentos você está apenas sobrevivendo, não vivendo, e isso exige coragem. Porque é muito mais fácil continuar ocupado do que encarar o que existe por trás da sua rotina acelerada. E é mais fácil dizer que não tem tempo do que admitir que você não sabe mais como parar. Então você continua, mais um dia cheio, mais uma semana corrida, mais um mês onde tudo passa rápido demais. E você mal consegue lembrar o que realmente sentiu. E aos poucos a sua vida vai sendo vivida no automático, sem presença, profundidade, sem conexão real. E o mais perigoso disso tudo é que começa a parecer normal. Você começa a acreditar que viver cansado é o padrão, que estar ansioso é inevitável, que nunca ter tempo é apenas parte da sua vida adulta. Mas não é. Isso é um corpo pedindo pausa e uma mente que não sabe mais como oferecer isso. Descanso não é luxo, não é recompensa, não é algo que vem depois que você resolve tudo. Descanso é necessidade, é base. E o que sustenta a clareza da sua mente, a estabilidade das suas emoções, a qualidade das suas decisões e até a profundidade da sua criatividade. Sem descanso, você não acessa o seu melhor. Você apenas vive no funcionamento automático. E existe uma grande diferença entre funcionar e estar verdadeiramente vivo. Porque viver exige presença. E presença não exige uma mente acelerada. Você não consegue sentir profundamente quando está sempre com pressa. Você não consegue criar com verdade quando está mentalmente exausto. Você não consegue se conectar com outras pessoas quando você nem consegue se conectar consigo mesmo. E é por isso que descansar se tornou algo difícil, porque você não está apenas cansado fisicamente, você está distante de si. E voltar para si exige desacelerar, exige criar espaço de silêncio, mesmo quando isso parece desconfortável no começo. Exige permitir momentos onde você não está produzindo, não está consumindo, não está distraindo, apenas existindo. E isso hoje parece estranho, porque você passa tanto tempo tentando ser alguém produtivo que esqueceu como ser alguém presente. Mas isso pode ser reaprendido. Não de forma agressiva, não com mais uma cobrança, não transformando o descanso em uma tarefa na sua lista de afazeres do dia,
mas com pequenas permissões. Permissões para parar sem culpa, permissão para não preencher todos os espaços do seu dia, permissão para respirar sem sentir que está perdendo tempo. E aos poucos você começa a sentir algo que talvez tenha esquecido. Leveza, clareza, silêncio interno. Você começa a perceber que a sua mente não precisa estar sempre ocupada, que o seu valor não está entrelado a quanto você faz, que existir é o suficiente. E nesse espaço algo muda. Você volta a se escutar, volta a perceber o que sente, volta a entender o que precisa e a reconhecer quem você é, sem as camadas de pressão, expectativas e comparação. E isso transforma tudo. Porque quando você aprende a descansar de verdade, você não apenas recupera energia, você recupera direção. Você começa a reagir com mais intenção. E não apenas reagir ao que a vida exige, você começa a viver com mais profundidade e não apenas passar pelos dias. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Descansar não é parar a sua vida, é finalmente começar a vivê-la com consciência. Então talvez hoje não seja sobre fazer mais, talvez seja sobre ter coragem de fazer menos, de silenciar o que está em excesso, de desacelerar o que está te consumindo e aos poucos voltar a olhar para dentro, porque no fim o descanso que você está procurando não está fora. Ele começa no momento em que você para de fugir de si mesmo e decidir finalmente ficar. Obrigada por assistir até aqui. Comenta qual foi a sua parte favorita do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que você ama. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!